Sejam bem-vindos ao curso de Sistemas Embarcados. Nesta aula falaremos sobre o que são microcontroladores, componentes principais, comparação entre microcontroladores e microprocessadores. Meu nome é Ovidio Lopes e eu sou o seu professor. Microcontroladores são circuitos integrados que fazem toda a comunicação entre o CPU e os periféricos, entre a unidade central e todos os periféricos do computador de uma forma geral. Quando a gente fala em microcontroladores, acho que o mais famoso que a gente tem aí em todos os tempos é o PIC, e hoje um que está muito na moda é o Arduino. Fatalmente aí você conhece alguém, talvez até você já tenha comprado um para brincar um pouco. Se não, vale a pesquisa para buscar mais informações. Nessa linha, a sua alta integração e baixo custo os tornam populares em sistemas embarcados e dispositivos eletrônicos de consumo. Falando de CPU, que é a unidade central de processamento, é onde tudo acontece no meu computador de uma forma geral. E quando a gente fala de memória, a gente pode dividir ela em três: RAM, ROM e Flash. Lembrando, memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Você grava e desgrava o tempo inteiro, você tem N interações. Memória ROM, Read Only Memory, memória somente de leitura. Então você grava uma vez gravada você pode acessar quantas vezes quiser, porém não pode alterar de forma nenhuma. E a memória Flash é quando a gente chama de memória não volátil, é a memória reprogramável, é a memória programável. Falando em periféricos de entrada e saída, também conhecido como periféricos de I/O, Input, Output, são todos os componentes que de alguma forma se comunicam com a UCP, com a unidade central de processamento, trazendo para o inglês a CPU, Central Process Unit. Quando ela se comunica com a CPU, ou ela manda informação ou ela envia informação. Informação importante, né? Falando em informação, a gente também tem os periféricos que a gente chama de entrada e saída. Vamos pensar, por exemplo, num monitor, um monitor tradicional. Ele é só saída, você vê o que ele está mostrando para você. Se você pensar num monitor touchscreen, você vê o que está acontecendo, ou seja, é saída, mas você também coloca informações. Então, nesse caso, um monitor touchscreen, ele é entrada e saída. Quero falar também para vocês sobre protocolos. Quando a gente fala em sistema embarcado, os protocolos são muito importantes. E são eles, o I2C, né, ou I2C, ou também podemos falar I2C, aí depende muito da questão do mercado, que é o protocolo de comunicação serial com 2 fios. Nós temos o SPI, ou SPI, que é o protocolo de comunicação serial com 4 fios e tem uma maior velocidade. E nós temos também o UART, que é o protocolo de comunicação serial assíncrono, tá? Então, de uma forma geral, a gente tem o quê? O I2C, 2 fios mais lento, o SPI, 4 fios mais veloz, e o UART assíncrono. Lembrando, diferença de síncrono a assíncrono, se você estiver me assistindo agora, se você estivesse comigo agora, nesse instante, a nossa comunicação seria síncrona. Como eu estou gravando isso hoje, não vou contar o dia, e você está me assistindo, aí você devolve, não me conta o dia. A nossa comunicação está sendo assíncrona. Essa é a grande diferença de síncrono a assíncrono. Está assistindo uma aula ao vivo, vamos usar a tecnologia que a gente está usando agora. Uma aula ao vivo, a gente está fazendo uma aula ao vivo. Você me para agora e me pergunta. Isso é síncrono. Eu estou gravando um dia, você está me assistindo depois. Assíncrono. E nós temos a questão da fonte de alimentação, né, que fornece a energia com reguladores, capacitores, baterias ou até mesmo fontes externas. Lembrando, se o dispositivo é muito pequeno e é algo móvel, precisa ser bateria, né? Ou também você pode trabalhar com uma fonte de alimentação energética sem problema algum. Falando um pouco sobre as aplicações, eles podem, né, quando a gente fala em sistemas embarcados, eles podem trabalhar na indústria automotiva, na indústria dos eletrodomésticos, na indústria médica. De uma forma geral, os sistemas embarcados fazem parte do nosso cotidiano. As vantagens, quando a gente fala em sistemas embarcados, nós temos a integração, afinal de contas, né, se a gente olhar na imagem aí, o CPU conversa, né, com parte de programação, conversores, portas seriais, temporizadores, memória EEPROM, memória flash, memória RAM,
os periféricos de entrada e saída, toda a questão de clock ou até mesmo reset, né? Então tudo isso é integrado. Eficiência energética, por quê? De novo, ele precisa consumir pouca energia, porque na grande maioria das vezes ele é alimentado por baterias, afinal de contas ele é algo que está andando para cá e para lá na grande maioria das vezes. Flexibilidade, né? Então você consegue programar diversas tarefas, tá? Então de repente o mesmo sistema embarcado para um carro da marca X, um carro que tenha um carro de 7 lugares, que tem um custo maior, ele pode ter funções programáveis diferentes de repente, o carro de preço popular da marca, se bem que entre nós não tem mais carro de preço popular, né? Mas enfim, a questão do custo-benefício também. Alguns exemplos populares que nós temos, né? Como eu comentei, aqui eu não coloquei, mas fica a dica, e até para também não ficar tudo no slide, né? Senão depois você aperta o mute e só lê o slide aí. Fica a dica do Arduino, tá? Fantástico para fazer várias brincadeiras aí, mas aqui exemplos mais populares, o PIC, eu usei muito o PIC na faculdade, tá? Que é comum para projetos de automação e controles. O AVR, usado para placas no Arduino, conhecidos, né, pela facilidade de uso. ARM Cortex, também utilizados em dispositivos móveis e tem alta performance, fatalmente o do seu celular aí é ARM. Eu, na faculdade, usei muito o 8051, mas eu fiz faculdade entre 2000 e 2004, eu tive microcontrolador em 2003, né? Então a gente está falando aí de mais de 20 anos. O 8051 perdeu força, porém, se você pegar algum sistema legado aí, a chance de você ter um 8051 é muito grande. E os microcontroladores, fechando aqui, né, são essenciais para o desenvolvimento de tecnologias modernas, oferecendo uma plataforma flexível e eficiente para soluções eletrônicas embarcadas. Falando mais um pouco de CPU e de memória, né, até para não se tornar repetitivo aqui, a função é executar as instruções, realizar cálculos e controlar o fluxo dos dados, e os componentes são os registradores, a unidade lógica, também conhecida como ALU, né, e que faz o que a gente chama de unidade lógica aritmética, além da unidade de controle. E quando a gente fala de memória, só para não ficar repetitivo, né, a explicação, mas quando a gente falou em memória pensando em sistema embarcado, RAM, ROM e Flash. As interfaces de comunicação, o I2C ou I2C trabalha sempre com 2 fios, menos velocidade. Quando a gente pensa no SPI, 4 fios, maior velocidade. E quando a gente pensa no UART, a gente trabalha aí com a comunicação assíncrona, como eu disse alguns slides atrás, para não ficar repetitivo, mas esses são os protocolos principais quando o assunto é sistema embarcado. E as fontes de alimentação, que pode ser, né, ele vai trabalhar com essa questão de mandar energia entre o microcontrolador aos periféricos, né, e os componentes que regulam a tensão através de capacitores, baterias ou até mesmo fatores externos. Vamos agora comparar um pouco microcontroladores de microprocessadores. A vida inteira aí quando você falava do seu computador Pentium, né, AMD, a gente está falando de processador. Microcontrolador é um pouco diferente e vamos ver agora algumas características. Quando a gente fala em microcontroladores, nós estamos falando de circuitos integrados com a CPU, memórias, dispositivos de I/O de uma forma geral. Nos componentes, a gente tem também, né, o CPU, a memória, os dispositivos de I/O e os protocolos I2C, SPI e UART, tá? Vantagens: alta integração, baixo custo. Desvantagens: capacidade de memória limitada, porque senão seria um microprocessador. Acho que esse é o grande gap aí entre os dois. Aplicações, né? Você trabalha em eletrodomésticos, automóveis, indústria médica, eletrônica de consumo de uma forma geral. Quando o assunto são os microprocessadores, nós temos, né, a questão dos circuitos integrados, né, com o CPU sempre em cache, tá? Os componentes CPU, né, e a questão da memória cache em alguns casos, lembrando, melhor forma de dizer memória cache, vamos imaginar que a memória encheu. A cache,
Sabe quando seu carro está acabando o combustível? Por sinal, quem controla isso são sistemas embarcados, né? E aí entra na reserva. Eu sou daqueles que só abastece quando vai para a reserva. Enfim, a reserva é o seguinte, acabou, mas eu tenho uma reservinha aqui. A memória cache é exatamente esse o conceito. Você lotou a performance da memória e você tem ali um fôlego a mais para poder utilizar, né? Vantagens: alta capacidade, flexibilidade, suporte e muita memória RAM. A memória RAM que é aquela gravável, reprogramável o tempo inteiro, tá? Desvantagens: baixa integração, muito consumo de energia. Aí a grande diferença: microcontrolador, menos memória, gasta menos bateria. Microprocessador, mais memória, gasta muito mais bateria, tá? Aplicações, tá aí no seu computador pessoal. Fatalmente não, com certeza absoluta. Se você está assistindo essa aula com um notebook, com um computador pessoal, o seu computador, o seu notebook possui um processador, tá? Que está performando aí e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu espero que você esteja só assistindo minha aula, não esteja fazendo mais coisas além disso. Tá ok? E nessa linha, eu espero que vocês tenham entendido e eu vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau, bons estudos!